caros, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Na aula passada, falamos um pouco sobre a relação entre sociedade e direito e também da evolução da justiça privada para a chamada justiça pública, ocasião em que tecemos comentários sobre a autotutela e sobre a jurisdição. Antes de prosseguir, sempre tenham em mãos caneta, papel e lápis, a fim de que façam as devidas anotações e tomem nota de eventuais dúvidas para serem postadas no nosso fórum de discussão. Pois bem, na aula anterior, nós dissemos que por meio da jurisdição, os juízes agem em substituição às partes, que não podem mais fazer justiça com as próprias mãos, já que a autodefesa, a autotutela, em regra, é proibida. A essas pessoas, que não mais podem agir por conta própria, resta a possibilidade de provocar o exercício da função jurisdicional, ou seja, o Estado põe fim ao conflito. Vamos à lousa. Então, senhores, ao exercer a jurisdição, o Estado tem a finalidade de pacificar os conflitos. Vejam que o Estado tem três funções, oriundas dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Voltem comigo na câmera. Vamos recapitular os poderes do Estado, as três funções do Estado. Primeiro, o Estado tem a função legislativa, cuja principal atribuição é fazer, editar atos normativos, lei ordinária e lei complementar, por exemplo. Segundo, temos a função executiva, que tem como função típica, função principal, a atividade de administrar, gerir a máquina pública. O chefe do Poder Executivo Municipal, que é o prefeito, vai administrar. E o mesmo acontece com o governador de estado e com o presidente da República, que são chefes do Poder Executivo Estadual e Federal, respectivamente. Ok? E, por fim, o Estado tem ainda a função jurisdicional, a jurisdição, cujo principal objetivo é pôr fim aos conflitos. E é em razão disso que falamos que, por meio da função jurisdicional, o Estado exerce uma função pacificadora, isto é, põe fim aos conflitos de interesses. Resumindo, o Estado tem três funções, sendo que cada uma tem uma função típica, uma função ordinária, principal. Legislativo, legisla, cria instrumentos normativos, como a lei. O executivo administra e o judiciário, que é o nosso objeto de estudo nesse momento, julga, põe fim aos conflitos. Prosseguindo, vamos falar um pouco, de maneira bem superficial, dos meios alternativos de solução de conflitos. Inicialmente, é importante destacar que o novo Código de Processo Civil, de 2015, que trouxe a reforma processual, ele incentiva esses meios alternativos de solução de conflitos, buscando evitar aquele processo litigioso, que normalmente é bem mais moroso, demorado. Ok? Vamos à lousa no mesmo slide. Atualmente, o Brasil tem 4 formas de solucionar conflitos, de compor litígios. São eles: a jurisdição, que vamos estudar ao longo deste curso, né? A jurisdição, como já vimos, é exercida exclusivamente pelo Estado, cabendo ao juiz decidir o conflito. Temos ainda a autotutela. Ah, Samirli, você disse que a autotutela não tem mais, não é isso? Olha, realmente, mas ainda hoje existem situações excepcionais que se admite a autotutela. Vamos estudar adiante. Há ainda a arbitragem e, por fim, a autocomposição. Todos são meios de solucionar conflitos em nosso país. Próximo slide. Vamos falar um pouco sobre a autotutela e depois a autocomposição. A autotutela, pessoal, é a imposição de uma vontade... Bom, deixa eu voltar. A autotutela, pessoal, é a imposição da vontade de uma das partes por meio da força. A autotutela remonta à época da justiça privada, justiça com as próprias mãos. A regra é que a autotutela é proibida em nosso ordenamento jurídico. Excepcionalmente, nos casos previstos em lei, admite-se a autotutela. Cuidado, eu estou dizendo que, ainda hoje, em alguns casos expressamente admitidos pela lei, é possível fazer justiça com as próprias mãos. Samirli, me dá um exemplo de autotutela. Um exemplo é que o sujeito impõe a sua vontade por meio da força para dirimir, para resolver um conflito.
Vamos lá. Vou citar o exemplo clássico trazido pela doutrina brasileira. No direito penal, temos a chamada legítima defesa, em que a pessoa que está prestes a sofrer uma agressão ilícita a repele, utilizando os meios que ela dispõe no momento e com o uso da própria força. Imaginem que eu, juntamente com alguns colegas, estamos como reféns de um assalto a banco. Imaginem que o assaltante começa a atirar nos reféns, começa a matar um a um. O que eu faço? Espero chegar a minha vez para ser alvejado? Não, gente. Claro que não, né? De besta só tem a cara, né? Se eu tiver uma arma no momento ou uma faca, eu tentarei matar o assaltante primeiro, em legítima defesa, e com o objetivo de repelir, de afastar aquela injusta agressão. Vejam que eu tive que usar a força para solucionar um conflito. E que conflito é esse? Ora, o assaltante tinha o desejo de me matar, e eu não estou a fim de morrer, pelo menos por enquanto. Imaginem se, nessa situação de pânico, com as pessoas sendo mortas, eu tivesse que contratar um advogado e ajuizar uma ação solicitando do Estado uma providência para que eu não fosse morto pelo assaltante. É claro que não ia dar tempo, né? Certamente eu seria morto. E é por isso que, diante da falta de uma resposta do Estado que fosse eficaz diante daquela situação concreta, permitiu-se a legítima defesa, ou seja, o uso da força para dirimir, para resolver um conflito. Outro exemplo. No direito civil, temos alguns casos de autotutela, a exemplo do direito de cortar raízes e ramos de árvores limítrofes que ultrapassem a extrema do prédio. Aquele famoso caso da árvore do vizinho que está sujando o meu terreno, às vezes danificando alguma construção minha. O que eu faço nessa situação? Passo o serrote, né? Corto os ramos e raízes que estiverem invadindo o meu terreno, ok? Mas muito cuidado, não vão sair por aí cortando a árvore do vizinho de maneira desordenada. Cada caso tem que ser analisado antes. A outra forma de solução de conflito que temos é a autocomposição, que nada mais é do que a busca amigável para a solução de um conflito. São exemplos de autocomposição a transação, a submissão, a renúncia, a conciliação e a mediação. Eu disponibilizarei no ambiente virtual de aprendizagem um artigo que trata dessas formas de autocomposição. Voltemos à lousa, no mesmo slide. Falamos da autotutela e da autocomposição. E agora trataremos da arbitragem. Arbitragem, senhores e senhoras. Ficou feio, ficou pausado. Arbitragem, senhores e senhoras, é um modelo de heterocomposição, ou seja, um terceiro escolhido livremente pelas partes irá decidir, dirimir o conflito. Podemos dizer que o novo CPC dinamizou a utilização da arbitragem, aumentando as suas possibilidades de uso. Não entraremos em detalhes da arbitragem, tendo em vista que se trata de assunto denso, muito grande, que demandaria uma aula específica para o assunto. Se tiverem curiosidade ou dúvidas, podemos debater a questão no fórum de discussão e, se for o caso, eu disponibilizo um artigo para leitura na sala virtual de aprendizagem. Dando continuidade, abordaremos a distinção entre direito processual e direito material. Os senhores e senhoras já devem ter observado que, nas disciplinas da ciência jurídica, nós temos nomes de disciplinas que constam a palavrinha processual. Exemplos: temos a disciplina de direito civil e a disciplina de direito processual civil. Temos a disciplina de direito penal e a disciplina de direito processual penal. O mesmo acontece com direito do trabalho e direito processual do trabalho. Então, percebam que há uma diferença. Venham comigo na lousa. Direito processual, de acordo com Ada Peregrini, é o complexo de normas que regem um método de trabalho, o processo, ou seja, o exercício conjugado da jurisdição pelo Estado juiz, da ação pelo demandante e da defesa pelo demandado. O direito material, para a mesma autora, é o corpo de normas que disciplinam as relações jurídicas referentes a bens e utilidades da vida, como o direito civil, o direito penal, o direito administrativo, dentre tantos outros. Vamos descomplicar. Direito material, meus caros, é o direito em si, é o bem da vida garantido por nossa legislação. Direito processual, de maneira bem simples, é o caminho, o procedimento que precisa ser observado para que possamos fazer valer aquele direito,
garantido pelo direito material. Exemplo, nós estudamos que, cumpridos determinados requisitos, todo empregado tem direito às férias acrescidas de 1/3. Ora, o direito às férias é uma norma do direito material, pois ele consagra um bem da vida, garante um direito, qual seja, aqueles que cumprem um período aquisitivo de 12 meses fazem jus às férias. Ficou claro? Agora percebam, imaginem que o meu empregador não concede o direito às férias. Ele simplesmente vira para mim e diz: ah, Samerli, eu não vou lhe conceder o direito às férias. Você até tenta argumentar, mas patrão, eu estudei nas aulas de direito do trabalho com o professor Samerli, que eu tenho direito às férias, já cumpri os requisitos, o período aquisitivo está esgotado. E o empregador, nada, fica inerte. Diante dessa situação, o que faremos? Ora, você tem o direito garantido pelo direito material, mas esse direito não está sendo observado. Você vai chamar o Estado juiz para resolver o conflito. Você vai utilizar a jurisdição. Só que para fazer valer esse direito, existe um conjunto de regras e princípios que precisa ser observado. E aí esse conjunto de regras e princípios é que denominamos direito processual. É por isso que costumamos dizer que o processo tem a característica da instrumentalidade. Isto é, o direito processual é um instrumento que está a serviço do direito material. E mais do que isso, o processo é um instrumento que está a serviço da paz social, pois sua principal finalidade é pôr fim aos conflitos sociais. Guardem essa característica do processo, a sua instrumentalidade, ok? Bom, pessoal, por hoje é o suficiente. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.